Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E a gente vai fazer o nosso vídeo de fatos relevantes da semana, que se encerrou no dia 21 de março de 2025. Uma semana bem movimentadinha, bastante coisa. E vou tentar trazer umas coisinhas diferentes aqui. Tem um monte de coisa que a gente já está comentando faz um tempo e tal. E, enfim, tipo, Natura, né? Que tá lá naquele vai, não vai, não sei o quê. Então a Caixa Seguridade fechou aquela emissão lá, a hora que mas ainda não foram feitas ainda não foi consolidado, ainda não aparece aqui no site. O dia que aparecer, né, o free float acima de 20% a gente vê como fechou. Mas enfim, vamos, né, ver umas coisinhas aí que eu acho que a gente não estava comentando tanto. Bom, o primeiro fato relevante, bom, esse é um que eu tinha falado recentemente, tá? Não aqui nos fatos relevantes, mas na verdade, isso aqui eu acho que saiu depois do vídeo que eu fiz um vídeo semana passada da Asas na sexta, se eu não estou enganado. Enfim, o fato relevante veio depois, a galera já querendo saber e tal. Mas infelizmente tem que voltar a tocar nesse assunto, né? Porque por que infelizmente e tal? Que, qual foi o objetivo principal desse vídeo da semana passada? Né? Ver como o pessoal perde totalmente a conexão com a empresa que eles estão investindo, né? Quando você começa a ter um cenário que começa a aparecer ruído. Então, sobre a Asas, a gente vê uma queda expressiva, assim, né, da cotação da empresa. Aí dá a impressão que virou bagunça. Aí tudo que você. Porque assim, se você decidiu comprar Asas, Arezzo, Soma, que seja, você olhou a empresa, você viu se você gostou ou não, viu os pontos positivos, negativos, você elaborou uma tese, mesmo que mentalmente, né? Não, essa empresa é boa por causa disso, por causa daquilo. Ela tem potenciais riscos, né? Esse negócio. Então, se acontecer tal coisa, talvez eu saia. Se acontecer outro, eu saio. E é isso. Esse é um plano que você elabora, né? Se você tem ações da Asas, você elaborou esse plano. Seja escrevendo no papel, seja na mente, né? Alguma coisa do tipo. Aí o que acontece? Quando, por exemplo, o mercado despenca assim, foi tudo para baixo. Você já não sabe mais porque comprou a empresa, já não lembra dos pontos positivos, já não consegue entender o resultado, né? Que o vídeo do resultado semana passada eu mostrei, né? Os números e tal. A galera já não tá nem aí para números mais. Tipo, dá a impressão que a galera surta, virou um barata voa, solta a franga, né, perde totalmente a desconexão. O que, que você tá fazendo? Assim, ó, toma uns tapas na cabeça e volta a pensar. O que, que você tá fazendo no mercado? Eu tô atrás de empresas excelentes, né, para eu acumular em carteira e elas crescerem a longo prazo e eu ganhar com isso. Essa é a ideia. Então, é sobre essa ótica que você investe, não é só o que o povo tá falando, e sai notícia disso, e sai daquilo, né? É incrível como o pessoal esquece o foco, né? É um TDAH do investidor de longo prazo. Né? Ao invés dele estar ali, de repente, mas e tal coisa, você não vai falar da treta da Asa. Pessoal, não tem treta nenhuma. Né? As duas empresas se juntaram, indo direto aqui para o fato relevante, né, surgiram notícias de que a relação entre o Alexandre Birman, né, que era o CEO da Arezzo, que acabou como CEO da Asas, e o Roberto Jataí, que era o CEO da Soma, né, que assumiu basicamente um posto abaixo, né, mas ele basicamente continuou coordenando ali o que tinha dentro da Soma. Eles estão ali tendo um certo atrito, não estão se entendendo. Imagina, né, dois peixe grande, né, jogar no mesmo aquário, né, até não é tão estranho assim, né, de se entender que, né, estão discutindo, né, discordando sobre as formas de tocar os negócios. Isso aí, velho, acontece, é da vida, certo? E, enfim, né, saiu uma notícia disso aí, que poderiam, né, estudar, vender e tal. Então, vamos por partes. Como é que você interpreta uma notícia como essa aqui, né? Primeiro, tem alguma coisa de concreto ainda? Não, né? E pode realmente estar tendo essa discordância lá. Não acho impossível de jeito nenhum entre eles. Ok. Né? Mas e aí, o que, que pode acontecer? Isso abre um risco novo para a empresa? O que, que acontece? Bom, o que está sendo comentado no fato relevante aqui, né? É que, tipo, nada sobre cisão, segregação, porque não faria sentido nenhum, né? Você acabou de juntar uma empresa, você vai cindir marca agora, né, velho? Meu Deus, que caos. Mas, enfim. E o que talvez eles estejam comentando, talvez seja a dica da história, né? Estão dizendo que ambos estão conversando, né?
e elas podem culminar em eventuais ajustes no acordo de acionistas. O que quer dizer isso? Né? Que o pessoal não consegue entender mais, né? Tá no barata voa. Eles podem acabar, sei lá, um comprando a parte do outro, né? Diminuindo a participação, indo outra coisa, fazer um acordo para sair da empresa e tocar outras marcas, enfim. Né? A princípio, pelo fato relevante, não tem nada em relação à cisão do negócio, mas sim pessoal. Né? Porque os caras têm uma posição grande, né? E provavelmente, né, seria o pessoal da Soma, né? O Roberto lá já tá aí que sairia. Deixa eu desligar, né, que enfim não está contente, né, porque o outro tá mandando, e ele sairia e haveria um acerto financeiro e tal, né. Eu no final eu não vi como ficou. Nossa, vai ter que aqui, tem o nome dele, tá fácil, ainda bem, porque senão eu ia ter que olhar na lista aí, né. O Roberto em si ele tem 4%, mas tem mais outras pessoas da família e, né, esse aqui é o pessoal lá da farm, né, como é que é? Kátia aí? O nome do cara? Esqueci. Que é da farm. Ou seja, um monte de gente tem uns pedaços grandes. Eles podem negociar uma coisa, um comprar um pedaço do outro, né? Vai sair, de repente vai querer fazer outra coisa da vida, abrir uma marca nova. Então, esse tipo de coisa não é um impacto, sim, né? Tudo bem. Provavelmente são pessoas muito capazes, né? Saindo da empresa, claro, não é uma notícia boa. Se a notícia fosse todo mundo está se dando super bem e mil maravilhas, claro, seria melhor. Não é nada demais. Se acontecer o extremo de ter uma cisão, segregação, primeiro que seria uma coisa, né, não faria sentido nenhum, mas cara, a vida que segue as marcas, aí o que que você vai fazer? Você como investidor, lembra, a gente é investidor, é racional, não é loucura. Aí você vai olhar, vai ver os termos, vai ver o que que vai acontecer, o que que vai sair, o que que não vai, o que que vai ficar, o que que vai continuar de capital aberto, né, pode ser que tenha coisa não de capital aberto, ver se te interessa investir em alguma dessas coisas ou não. É isso. Mas, assim, parece que quando, eu falei isso também, amanhã vai ser um vídeo da Hypera no meu canal, tá. E eu comentei sobre isso, tá fresco na minha mente ainda, né. A impressão é que dá que quando você tem uma visão negativa, tipo assim, o cara investe lá na Arezzo ou na Soma e virou investidor da Asas. Aí o que acontece? Beleza, empresa junto, marcas fortes, sei o quê, vamos explodir, bombar. Aí o mercado reage caindo 50%, 60%, nossa, 70%. Caindo pra caramba. Aí o que que acontece? O cara ele passa a enxergar tudo sobre uma lente, uma ótica extremamente negativa, né. Ele perdeu o contato com os fundamentos da empresa, com o que é ser um investidor e, tá sendo literalmente, né, jogado para um lado para o outro à mercê das ondas do mercado. Então o cara come tudo que vier extremamente negativo, isso não sei o que lá, é um pouco o que tá acontecendo no país hoje, né. Qualquer notícia econômica, seja ela boa ou ruim, dá a impressão que é um problema sério, né. É quando as pessoas estão com essa lente, né, na frente que enxerga tudo ruim. Então o que que você faz nessa hora? Você dá uns tapa na cabeça, igual eu falei. Não, o que que eu tô fazendo aqui? Investindo, procurando ativos e tal. Beleza, qual era o meu plano quando eu comprei a Asas, né? O que que eu achava bom? Continua bom? O que que eu achava que eram os riscos? Aconteceu alguma coisa daquelas? Disparou algum trigger ali? E é isso que você tem que fazer, não só para Atlas, mas para todas as empresas que você tem na sua carteira. Mas simplesmente o pessoal perde isso, né, no meio do caminho, e aí, meu, não tem mais o que fazer. Então, se você já tá nesse bonde do comenta da treta da Asas, mas não sei o que, eu não vou nem abrir os comentários, eu vou não ficar mais puto ainda, né, pra ver meu tempo jogado fora tentando ensinar vocês e vocês insistindo, né, você fazer uma força assim para não aprender nada. Desculpa, você não vai ter a menor chance no mercado no longo prazo, né. Esse é um caso, vai acontecer N, e você vai só ser feito de trouxa para o mercado no futuro. Então volta, junta os cacos, né, tem tempo ainda, aprendizado, junta os cacos, tá. Pensa no que você tá fazendo, qual era o seu eu não tinha plano nenhum", não, então aí você já tá fazendo investindo errado, né. Também já não vai dar certo por outros motivos, né. Qual era o seu plano? O que que você pensava na empresa? Continua igual? Não continua? Né. Pode ser que plano de determinada pessoa começou a dar ruim, é possível, né, eu duvido muito, né, a galera só está surtada desse jeito, né, fuga das galinhas, porque como é que o Buffett coloca no livro dele lá, é o Chicken Little, né, ele usa o Chicken Little lá de exemplo.
Mas você tá lá na fuga das galinhas, fugindo desesperado, né. Se você já não tinha um plano, já tá errado. Mas e se você, né, tá agindo, ao sabor das coisas que acontecem, não tá errado também. Então, repense o que você tá fazendo. Você tá de verdade para estudar, para aprender, para evoluir, para investir? Ou você vai ser só mais um que vai ser feito de trouxa igual tantos outros aí, né? Porque senão você tá perdendo tempo aí. Você tá gastando tempo assistindo vídeo, vendo negócio. Ah, vai fazer outra coisa, investe outra coisa ali mais tranquilo, que você não precisa acompanhar. No Brasil, renda fixa, né? Dá para acumular patrimônio tranquilamente, né. Só não vai, né, o famoso vender na alta, ou vender na baixa e voltar na alta, né. Agora o mercado tá cheio de empresa espetacular e tal, vou comprar. "Ah, não, não dá para investir no Brasil". Aí, né, daqui a pouco, daqui a um tempo, o mercado volta, não, volta a investir em ações. Aí, enfim, também não tem como dar certo, não. Vejam o vídeo que eu fiz da Asa semana passada e repensem o papel de vocês como investidores, porque desse jeito, pessoal, vocês estão perdendo tempo, o tempo de vocês e o dinheiro de vocês, né, que é o pior de tudo. Beleza? Passando para o próximo aqui, fato relevante, tá? Vamos falar um pouco de JBS, não é uma empresa que eu comento muito aqui, tá? Essas empresas são complicadas, tá? As famosas proteína animal, eu odeio esse nome, é horrível, proteína animal, que diabo é isso? Carnes e derivados faz muito mais sentido, né? O setor oficial aqui, né? São as grandes empresas, JBS, Friboi, agora rolou, né, o lance da Minerva, Marfrig e tal, tem que dar uma olhada com calma. Tô devendo isso aqui ainda, né? Nossa, eu tenho vontade zero de mexer com essas coisas, mas eu vou ter que fazer o meu trabalho, tá? Então, o que acontece com essas grandes empresas, Brasil Foods, JBS? São empresas imensas, tá? Enormes. Só que geração de valor para acionista, uma empresa que é diferente da empresa crescer, se é uma empresa grande, relevante no mercado, beleza. Mas gerar valor para acionista é outra coisa, né? E você não consegue ver uma geração sólida de valor para os acionistas nessas empresas. Não tem tendência de evolução de resultados a longo prazo. Esse último ano foi muito forte para todas elas, né? Mas mesmo assim, ó, né, daria uma evolução de resultado assim muito questionável. São empresas, em geral, trabalham com bastante dívida, o custo da dívida é muito alto, então remunera muito credor, tem muito capital, né, BNDES, inclusive tem tudo a ver com a notícia de hoje, né, que a gente já vai ver. Então são empresas grandes, são, né, é, é, enormes paquidermes do mercado aí e tal, mas é uma geração de valor muito difícil de observar, dá a impressão que é uma bomba relógio esperando para estourar a qualquer momento e tudo mais, em que pese o último ano foi muito expressivo para todo mundo, tá. Pois bem, o que é o fato relevante aqui, né. A JBS está listada na bolsa aqui no Brasil, ela tem um valor de mercado de 90 bi, né, como eu falei, empresa bem grande, ela fatura muito, né, quanto 300, quase 400 bi de receita, né, muito faturamento. A rentabilidade questionável e tal, mas enfim, né, então até no momento é bem favorável. E, enfim, né, subiu um pouco recentemente, né, por esses resultados bons esse ano. E o BNDES é um dos principais investidores da empresa, isso vocês precisam saber, né, tem lá a família famosa, né, a família dos donos lá e tal, e tem o BNDES, então o governo, como que o governo vem parar numa empresa dessa aqui? É botando dinheiro, velho, é fomentando essa sanha de crescimento, aquisições e tudo mais, e entra recurso, recurso conversível, investe diretamente, enfim, né, capta dinheiro e tal. Então os caras têm 20%, é um acionista relevante, né. Bom, o fato relevante em si, eh, enfim, não precisava ter falado tudo isso, né, mas, o que acontece? Os caras vão listar a JBS no exterior. Então, isso é um fato que eu vejo que causa certa estranheza a muita gente, assim: "Ah, por que que a empresa vai abrir ações no exterior? Vai listar também no exterior, além aqui do Brasil?" Ou às vezes lista direto lá, né. Cara, quando a empresa acha que pode ter mais sucesso lá no exterior do que aqui no Brasil, que acha que lá vai ter mais visibilidade, difícil, né, vai ter mais visibilidade no exterior do que aqui, propriamente dito, né, que vai, enfim, ter acesso a capital de uma maneira mais, né, melhor do que aqui, né, vamos supor que os caras querem emitir, né, ações lá e não tem demanda, coisas do tipo, né, listar lá fora e tentar a sorte lá fora. Sinceramente, eu não vejo nada que vá mudar em especial aqui para a JBS. Qual que é o argumento deles, né?
que aqui no Brasil eles não têm um destaque, eles não são valorados como eles poderiam. Eles acham que a avaliação do mercado está muito baixa, uma empresa que, né, tem 30 bi de EBITDA, de fato é um EBITDA grande, né, mas 10 bi já vai para pagar juro da dívida e tal, né. Em termos de lucro já teve até anos melhores, né, a JBS, a Brasil Foods que foi muito forte esse ano. Mas enfim, eles acham que eles valem muito pouco, tem uns 70 bi de dívida, né, da Enterprise Value ali de 150, 160 bi. As empresas no Brasil, em geral, estão mal avaliadas, né? Se você olhar isoladamente, até faria sentido aí o argumento de JBS e tal, contando esses números mais fortes. O Brasil tá todas as empresas, todas não, né? Mas em geral tem muitas empresas né, com um valor bem baixo. Eles querem listar lá fora e tentar a sorte, né? E tentar um valor mais alto. A partir do momento que você está listado nos dois, você tem arbitragem, né? Então o preço da empresa é o mesmo. Mas o que acontece? Você abre, é mais fácil para o investidor estrangeiro comprar. Investidor estrangeiro grande, ele vem no Brasil e compra, mas é mais difícil. Tem muitos veículos de investimento que não pode fazer isso. Não pode comprar ações de países emergentes, né? Tá lá no regulamento e tal, fundos de pensão e tal, então teriam mais investidores dispostos a investir no JBS e eles estariam dispostos a pagar um múltiplo mais alto. Isso aí depende muito, tá? A gente já viu empresas darem com a, né, darem com a cara na parede com essa ideia aí, abrindo capital lá fora e não tendo resultados tão expressivos, né? Enfim, isso é uma coisa normal, tá? Não é só a empresa brasileira que tem ações listadas lá. Empresas do mundo inteiro têm, tendo bolsa no país ou não, né? Tem muita gente, quando eu fiz o vídeo da B3, fala, ah, mas né, a B3 tem um concorrente que as empresas listarem lá fora. Isso não é consistente, né? Algumas empresas vão lá tentar. Tem poucos casos que parece que realmente pegou, tipo Nubank, velho. Nubank, o gringo adora investir no Nubank, vai entender por quê. O resto, né, geralmente fica meio que no ostracismo lá. Você acha que o Banco Inter está melhor listado lá do que aqui? É pouco provável. Você acha que a XP está sendo. XP eu não sei nem o código dela aqui direito. Nossa, pior que XP. Ah, não, ainda bem que é fácil. Tem que fazer uma gambiarra, porque, tipo assim, o que a JBS vai fazer é dupla listagem, tá? Então é relativamente tranquilo até. O que a XP e o Inter, se eu não me engano, fazem mandar pra uma sede na Ilhas Caimã pra poder listar as ações lá, uma gambiarrazinha também. Acho que a XP está colhendo frutos maravilhosos de estar listada no exterior. Provável, né? Eu acho que o Inter melhorou bem os números e tal. Ele podia estar colhendo mais se ele tivesse listado aqui no Brasil. O Inter ainda tem uma BDR que tem um pouco mais né, de interesse, tá? Vamos puxar o último ano aqui. Mas os números do Inter melhoraram, né? Será que se ele não tivesse listado direto aqui no Brasil, não estaria, né, um pouco mais de. Então é bem questionável esse negócio de listar lá fora. Mas tudo bem, eles querem tentar a sorte. A curiosidade do fato relevante é esse contrato, né? Que é o fato aqui que é o seguinte, a JF, né, que é um dos veículos de investimento, aí tem vários ali, né, vou voltar aqui que eu entrei em Inter, XP e tal. Então, JBS Participações, JF e tal, já nem sei mais quem que é quem aí e tal. Mas enfim. O fato curioso é que, tipo, os caras estão tão confiantes que abrir ações lá fora vai, né, melhorar a valorização do ativo e tal, tudo mais, que eles fizeram um contrato com o BNDES, o BNDES deveria estar sendo meio contra, né? Devia estar falando assim, não, pra que isso aí, velho, mexe com isso aí não. Vai gerar mais custo pra empresa, mais complexidade, aqui no Brasil tá bom, a gente tem destaque e tal. Então eles deviam estar meio que, né, segurando um pouco. Aí os caras chegaram e falaram assim, não, então fala o seguinte, se a nossa ação não subir X%, que não é um valor público, né, pelo menos, não tá aqui, né, não tô sabendo. Então eles fecharam um contrato com o BNDES falando, ó, se não subir tanto, fizeram uma aposta, né? Isso aqui é aquela aposta dos amigos no churrasco, né? Pô, cara, se meu time não ganhar de 2-0 lá, eu pago um churrasco semana que vem. Foi isso aqui que eles fizeram, tá? Fecharam um acordo com o BNDES. Se as ações da JBS listadas no exterior não subirem um valor lá que eles combinaram, eles vão pagar 500 milhões de reais por BNDES. É bizarro, né? É coisa de bêbado no churrasco fazer isso aí. Mas enfim. Então, eles vão tentar, né? Um processo meio longo lá, é bem criterioso, né? Pra você listar no mercado americano e tal. Bastante trabalho e tal, não sei o que lá. Listando, eles devem ter um trigger lá de prazo e preço.
E aí, se valorizar, beleza, né? O JBS vai falar: tá vendo? Te falei, miserável, né? E se não, né? Qual que é a contrapartida, né? É o BNDES deixar rolar. O que né, a JBS ganha na aposta, né? É o BNDES parar de encher o saco e deixar rolar a listagem. O que o BNDES ganha se acabar não dando em nada? 500 milhões, que é uma bela aposta, né? Então é isso, cara. Eu não gosto de mexer com essas empresas, velho. Tem cara que isso aqui é um negócio de empresa séria, velho. Não parece, né? Gestão séria, sólida, comprometida com a geração de valor para acionista. Não sei. Eu acho que tem coisa muito melhor no mercado. Mas enfim, tá aí o fato relevante. Curioso, né? No mínimo curioso. Bora seguindo aqui falar da Sanepar, tá? Sanepar, se eu falei da Sanepar já, eu já analisei o resultado dela ou não analisei esse trimestre? Vamos descobrir agora. Não lembro de cabeça, tá? Sanepar é aquele negócio, empresa redondinha, tá? Tranquila, também não vai crescer muito. Acho que eu não analisei, não dei a nota. Mas é que é uma empresa super tranquila pra quem quer, né? Tranquilidade, não quer se preocupar. Esse vídeo é antigo já, né? Então não teve vídeo esse trimestre, mas sem grandes segredos, né? Resultado de boa, né? Se a gente olhar aqui, uma empresa que não dá grandes emoções, mas não corre grandes riscos, né? Passou, por exemplo, pela pandemia como se nada tivesse acontecido. Encaixa muito bem num perfil de investidor aí que gosta desse tipo de empresa mais suave. Agora, as empresas de saneamento estão até mais dinâmicasinhas, né? Porque elas têm que investir bastante para cumprir as metas do marco do saneamento. Então, sempre foi um investimento mais suave e tal. Agora tem que acelerar para cumprir as metas de universalidade, né? Do atendimento e tudo mais. A Sanepar, nesse ponto, né? É uma das mais ativas, né? Ela tem uma cobertura muito boa de água, de esgoto que não, mas de água, tratamento, né? 100%, que é ótimo, né? Que as outras empresas não têm, infelizmente e tal. Antes você vê que aumentou um pouquinho o endividamento, aumentou o nível de investimento da empresa, os números continuam bem, né? Os resultados evoluindo, como sempre, né? Empresa super tranquila, né? Para quem quer tranquilidade no longo prazo, certo? O que tem de interessante da Sanepar, até um pessoal tinha comentado no último vídeo que eu fiz dela, eu não falei disso, tá? Eles têm um processo lá, não me lembro, mas eu cheguei a ver isso aí e esqueci já o que é. Basicamente um processo questionando qualquer coisa que eles ganharam. Então, para quem não sabe o que é precatório, né? A gente tá falando aqui de precatórios, tá? De aprovação, bababá, né? Então, o que é um precatório? Precatório é quando você entra com uma ação contra o governo, em geral, e ganha, né? Aqui no caso, governo federal, né? Lá no governo federal, presidência da república. Então, você ganhou uma ação questionando o valor. O governo não vai te pagar de cara, assim, né? Claro, depende do valor, tem valor pequeno lá, tem um outro jeito de receber e tal, mas esses valores grandes, o governo põe numa lista de pagamentos, só vai receber, quem sabe um dia. É assim que funciona. Para quem já teve algum envolvido com algum precatório, assim que funciona. Tanto que tem aquele mercado secundário, que tem gente que compra com precatório com desconto no valor de face, para depois levantar a grana e tudo mais, né? Então, ó, a Sanepar tem um precatório para receber. Então, isso aqui, pessoal, ó, vamos por partes para quem nunca ouviu falar disso. Já é ganho da empresa, tá? Já tá certo. É dinheiro que ela vai ganhar, não tem recurso, já ganhou, já é dela. Na verdade, já era para ter sido pago, né? Só porque é o governo, né? O governo enrola mais um pouco. O governo já perdeu, já vai ter que pagar. Tá? Só que isso aí entra naquelas filas, você não sabe quando, nem se vai receber, blá blá blá, blá 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 blá. Então por que nós estamos falando do diabo desse precatório? Porque é um precatório de 4 bilhões de reais, velho. E é grana pra Sanepar, porque a empresa hoje, ela vale 8. Então é metade do valor, mais ou menos, do valor de mercado dela, velho. É muito dinheiro. É lucro de vários e vários anos, né? Ela tá lucrando o quê? 1 bi, mais ou menos. É anos de lucro. Então a grana é tipo, é uma grana limpa que vai entrar, né? Fiquei no lugar errado. Então, é um valor relevante, né, que a empresa vai receber. Agora, como eu acabei de explicar, esses precatórios é precário, né, como o próprio nome já diz, né? Não dá para contar. O que tem de novidade, por que está esquentando esse tema aí? É que na lei orçamentária, né, lei orçamentária anual da União, né, foi aprovada agora, né, todo mundo viu nas notícias aí, tal, com superávit dos bilhão, tal, discussão de emendas, escambau, essa mesma lei aí, tá? E nessa lei, a princípio, se tudo der certo, eles não têm essa informação ainda, mas o precatório número 1 bilhão de dígitos aqui, né, que é o da Sanepar,
provavelmente está já incluído nessa lei, ou seja, está encaminhando já de uma maneira mais concreta para o pagamento. Então, vai entrar 4 bi na conta, né? Os analistas lá que calculam preço-alvo, já muda a conta na hora, velho. Opa, bota mais 4 bi aqui. E aí vai desdobrar novas questões. O que a empresa vai fazer com os recursos, né? Vai desendividamento, vai acelerar investimento, vai distribuir dividendo. O governo vai querer fechar algum acordo sobre esse valor, porque eles, ao mesmo tempo, né, informaram que, né, eles estão solicitando um tratamento específico em relação à imunidade tributária e tal. Enfim, exatamente eu não entendi o que isso quer dizer, sinceramente, tá? Mas o ponto é, tem um valor relevante para receber, que a princípio aqueles negócios que você esquece um dia, recebe, tá? Não tem muito que possa fazer, tá? Ser feito. Uma hora vai chegar a vez na fila lá. Talvez chegue esse ano, esse é o ponto, né? Acho que pelo que eu vi, o cronograma de precatório da Lua é a partir de julho e tal. Eles falaram que ainda não tem um cronograma, de fato não tem, né? Não existe. Isso aqui não foi nem sancionado pelo presidente ainda. Provavelmente vai ser, né? Não tem motivos para não ser. Então, o que eles estão informando é, né? E isso tá certo, a empresa tá dentro das atribuições de fato relevante, né? Abrir essa informação, ó, galera, né? Agora é mais concreta, mais palpável que a gente vai receber um recurso grande aí, né? Talvez chegue uma graninha, tá avisando o mercado e talvez entre um dinheiro grande, talvez não, né? Vai entrar, só que você não sabe quando vai entrar. E o mais legal vai ser acompanhar, e aí, o que vai acontecer com essa grana, como é que vai ser usada e tudo mais, o que eles estão conversando com a Gepar sobre isso e tudo mais. E talvez eles cheguem a um acordo, né? Alguma tipo, não, beleza, a gente vai receber esse dinheiro, a gente compromete que tanto a gente vai usar para investir e tal, alguma coisa assim, enfim. Então, é mais um, não, ó, agora isso aqui tá esquentando, tem, né, uma expectativa mais concreta que possa ser pago num período, né, mais próximo aí, talvez esse ano ainda, mas é talvez ainda, tá? Certo, não é, não dá para contar com o dinheiro, ainda mais dinheiro de precatório antes de entrar no caixa, né? Mas como já tem aí uma razoável previsibilidade, né, caso dê tudo certo com a lei orçamentária, caso esse precatório esteja incluído aqui, aí já começa a ficar bem mais concreto, né? Em algum momento vai entrar, talvez não, né, não tão longe assim. E aí vai ser legal de ver como que os caras vão administrar isso aí, o que eles vão fazer, qual vai ser, né, as decisões tomadas com um aporte de recursos bem significativo, né? Então, interessante é acompanhar os próximos passos da Sanepar. Seguindo aqui, vamos falar da Sequoia. A Sequoia, durante um tempo, a gente falou dos movimentos. Aí depois eu falei, cara, eu não vou ficar falando de Sequoia toda semana, e, enfim, né, um monte de coisinha e não leva a lugar nenhum. Agora, teve uma questão que eu achei interessante a gente comentar. Então, só para, né, contextualizar rapidamente, a empresa, uma série de dificuldades e tal, tinha uma dívida imensa, impagável, e aí entrou naquela, né, eles entraram em RJ e tal, agora juntaram com outra empresa. Então, o que acontece? Quando você deve muito e não consegue pagar, um dos jeitos de você resolver isso é convertendo isso aí para, né, ações. Então, assim que você perde muito, o investidor, né, o acionista perde muito valor, porque a hora que tem essa conversão dá uma diluição massiva, que foi o que aconteceu com as americanas, né? Pô, agora ninguém mais fala de americanas, né? Na época, todo dia tinha notícia e tal, e agora que voltou a ser uma empresa normal e tal, ninguém mais fala, porque, né? Tá lá uma empresa lutando, isso aqui é tudo não recorrente e tal. Aliás, podemos ver os resultados americanos, né? Assim que sair e tal. Mas o que eu quis mostrar aqui, né? A diluição massiva. Esse gráfico não está errado, tá? Não está distorcido. A empresa tinha 9 milhões de ações, passou a ter 200 milhões de ações. Então, isso a gente já discutiu muito, né? Destrói o valor do investidor, do acionista que tinha as ações antes da diluição, tá? Com a Sequoia tá acontecendo uma coisa parecida, não tão grande igual a Americanas. Talvez a gente nunca vai ver um escândalo tão grande quanto os americanos. Mas é isso, velho. Deve muita grana, não consegue pagar, vai acontecendo isso. Então, esse plano novo da Sequoia, ele é bizarro, tá? Porque olha só. Eles tinham ali cerca de 750 milhões em dívidas, né? Sem chance da empresa pagar, né? Ela mal consegue ter um resultado operacional positivo. Então, menor chance de pagar 700 milhões em dívida. Então, eles transformaram 580 milhões, né, em instrumentos conversíveis em ações, no caso, debêntures. Né? É uma dívida que, no primeiro momento, quem toma essa dívida, né, vai ficar recebendo
juro e tal. Lá tem no ITR, até deixei aqui pra gente ver. E em algum momento eles podem converter isso em ações, né? No caso, mandatoriamente conversíveis, quer dizer que a empresa nunca vai pagar o principal, ela nunca vai, né, pagar o valor originado da debenture, né? O valor investido. Ela vai transformar em ações. Tá? E por que ela faz isso? Porque não tem dinheiro, basicamente. Então se dilui a base acionária um monte. Ou quem era acionista da empresa se ferrou. E o credor meio que se ferra também, tá? Porque ele deixa de receber zero, né, um calote total, mas vai receber um valor irrisório frente ao original. O que me chamou muita atenção foi os planos, cara, é um plano muito perverso, velho. Então, assim, pelo que eu entendi, né, os credores, eles podem optar por... Tem várias opções. Os americanos tinham algumas opções também, né? Então, você pode ter a sua dívida convertida em ações, né? Não, sei lá, a Sequoia tá devendo 100 mil reais pra mim, né? O limite aqui é 100 milhões de reais, né? Mas tá devendo 100 milhões de reais pra mim. Ah, converte tudo em ações. Mas olha os termos, né? Cara, a ação sairia com preço de exercício de 8 reais. Machuca muito, porque ela tá valendo 2, né? O Eduardo colocou isso no e-mail lá. O que isso quer dizer? Não sei se ficou bem claro. Tá? O mercado acha que a Sequoia vale 2 reais por ação. Né? Dá aquele valor de mercado lá, quanto? 70 milhões? Coisa assim. 70 milhões. A conversão da dívida vai ser de 8 para 1, ou seja, eu dei o exemplo de 100 milhões, né? Agora eu não consigo fazer a conta de cabeça. De 100 mil reais, né? Vamos supor que 80 mil reais. Sou credor de 80 mil reais da Sequoia. Ela vai lá e vai me dar 10 mil ações. Tá? A um preço de 8. Só que essas 10 mil ações não vale 80 mil reais, né? Vale 20 a preço de mercado. Aí a empresa fala, não, mas aí o mercado é que decide o preço e tal, né? Mas enfim, o cara vai tomar um ferro gigantesco. Aí coloca aqui que não tem deságio, mas o deságio está embutido, né, no preço de emissão. Então, o credor que optar pela conversão de ações imediata, né? Imediata 90 dias, né? Que é o prazo aí burocrático. Né? Não vai ter deságio, não vai ter carência, né? Todo o crédito vai ser convertido em ações da Sequoia, ou seja, você pode vender no dia seguinte, só que tem esse item perverso. Vai ser na proporção de 8 reais para uma ação, ou seja, quem, por exemplo, né, tem 80 mil a receber, vai receber 10 mil ações, mas provavelmente vai vender só por uns 20 mil, alguma coisa parecida. Né? Ou seja, um deságio embutido monstro. As outras opções são tão ruins quanto, tá? Então, é parcelamento, receber parcelado, ao invés de converter em ações, sem deságio, só que 60 meses de carência, ou seja, você vai começar a receber daqui 5 anos, né? Vai saber. A empresa está quase falindo, vai saber o que vai acontecer daqui 5 anos. Vai pagar em 36 parcelas, velho. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito cruel também. Eu não sei o que é pior aqui, né? Outro, parcelamento, mas aí, para não ter a carência toda, você aceita um deságio de 70%, ou seja, agora eu vou voltar a trabalhar com 100. Eu não sei, não, até sei fazer, né? 70% de 80 mil daria 56 mil, né? Então eu tenho 80 mil para receber da Sequoia. Aí eu aceito um deságio de 70, vou receber só 56. E ao invés de ter uma carência de 60 meses, é de 12. Só que também é ruim, né? 84 parcelas, eu vou ter que aceitar um deságio. Tudo bem, eu espero bem menos para receber, mas eu vou receber um monte de parcela alongada, vai dar o mesmo prazo aqui quase. Ou seja, horrível também. E aqui é a mesma coisa, só que é para credores fornecedor. Deve ser os credores em condição especial lá, que continuam trabalhando com a empresa, né? Provavelmente. Aí eles dão uma condiçãozinha melhor e tal. Ou seja, né? Ferro total e completo para todo mundo quando a empresa der errado. Credor se ferrou, né? Investidor se ferrou. E a empresa vai ter sorte se ela continuar conseguindo operar e tal, né? Se ela conseguir tocar tudo isso. Então vai ter uma diluição massiva, na empresa massiva mesmo. Com essa gambiarra absurda aqui do preço 8, não vai ser tão insana a diluição, mas, cara, é duro. Os credores aceitaram, né? Aceitaram esse plano, porque é meio que isso aí ou não receber, né? Vão receber uma fração dos valores que tinham, a empresa vai ser super diluída e o resto a gente já conhece, né? Então só abrir aqui, né, ver o quanto a empresa tinha na virada do ano, então tá 580 milhões. Não sei se tem mais coisa que é conversível em ação, que aquelas debêntures ali, com credor, provavelmente, né? Deve ter dívida corporativa que também tá conversível em ações, ou seja, mais um impacto desses.
o valor aqui tá maior, né, em 2024. Ou então aconteceu alguma coisa da virada do ano para cá, pode ser também, tá? Não tô acompanhando tão de perto. Né, parte desses instrumentos já foi, né, integralizado, poderia ser, né, um dos dois. De qualquer jeito, né, é um exemplo que a gente está vendo também de mega diluição, destruição de valor de acionista. E para fechar o vídeo de hoje, uma notícia interessante, tá? Mas é legal para a gente discutir e tal, que é da Melnick, tá? Nada demais, assim, mas talvez chame a atenção, né, que eles anunciaram uma redução de capital. Então, recentemente eu falei vários casos de redução de capital, principalmente ali o da Vivo, né? O mesmo. A TIM estava querendo fazer, não lembro agora. Não, a TIM copiou a Vivo na hora de fazer o agrupamento e desdobramento, né? Mas no devolução de capital acho que não. Né? Que a gente discutiu por que, que a Vivo faz devolução de capital, é porque ela tem uma geração de caixa muito maior que o lucro líquido, ela acaba não tendo como distribuir em dividendos, né? Aí os caras acabam, né, usando esses artifícios para remunerar mais acionista. Tá sobrando dinheiro, a empresa não tem muito que investir, o lucro contábil é bem mais baixo que a geração de caixa, ou seja, mesmo que ela pague 100% do lucro, né, sobra dinheiro ainda. E um instrumento para fazer isso, fazer redução de capital social, que na prática aqui para Vivo é como se fosse um dividendo, né? Porque a empresa gera muito mais caixa que lucro. O caso da Melnick não é esse, tá? Então por isso que é interessante. O valor de 150 milhões, bem mais modesto, bem, né, relativamente pouco, é que é uma empresa menor também, né? Uma empresa de 600 milhões de reais, então enfim, não é tão pouco assim se você for ver. E qual que é o ponto da Melnick? Por que, que ela está? Ela não é aquela empresa geradora de caixa igual a Vivo, tá gerando muito caixa, sobrando dinheiro. Foi até positivo o último resultado, mas né, vocês concordam que é uma situação bem diferente da Vivo. Né? Sobrando dinheiro, muito mais com o lucro líquido e tal. Aqui a explicação é um pouco diferente, por isso que eu achei interessante botar aqui no Fatos Relevantes. Vocês sabem que construtora apura o resultado pelo método POC, né? Percentage of Completion. Então, o lucro líquido ele demora a aparecer na DRE, né? Então, tem que lançar, você vende, mas aí tem que ter o andamento das obras. As obras geralmente é um ciclo longo, né? 3, 4 anos, tudo mais. Então, demora. Quando uma empresa está na trajetória ascendente, crescendo lançamentos e tal, ela está super dinâmica, mas os números na DRE vão demorar para aparecer à medida que aquelas obras forem, né? Avançando as obras, foram sendo entregues e tudo mais aí começa a entrar lucro pela DRE, né? É a regra contábil. Então, o que, que a Melnick deve estar pensando? Pô, a gente está numa situação de caixa super tranquilo. Eles captaram muito dinheiro no IPO. Tá parecido com a Lavi essa história. Então, tinha 700 milhões em caixa. Começaram um ciclo forte de expansão e tal. E o ciclo tá indo bem. Então, eles estão se mantendo. Eles não precisam mais daquela grana. Quer dizer, na verdade, parte da grana do IPO eles aplicaram nesse ciclo. Tá lá preso no ciclo. Né? Mas eles já estão num momento de estabilidade, em que ainda tem caixa livre. Não tem muito aqui o que fazer. Não é que não tem o que fazer com esse caixa, mas eles já estão lançando e tal. E já está entrando dinheiro do que eles já lançaram, já sustenta a operação, né? Então esse caixa aqui, ele não reverte uma vantagem direta para a empresa econômica no momento, certo? Já está estabilizando aqui a geração de caixa. E o que acontece? Eles não podem pagar muito provento, por quê? Porque o lucro não entrou ainda na DRE. Então é diferente do caso da Vivo. O caso da Vivo gera muito mais caixa que o lucro contábil. Aí com o tempo você fica sem reserva de lucros para pagar. Aqui não tem lucro para pagar. Embora a empresa já esteja num ciclo de caixa legal, esteja sobrando dinheiro, né, o lucro não veio ainda, né, ele não transitou pela DRE. Então a empresa também não consegue pagar os dividendos. Né? Eu até abri aqui também a DFP da Melnick. Eles têm 90 milhões em reserva de lucro, né? Eles estão querendo pagar 150, certo? Então, tipo assim, vamos supor que eles quisessem, fora os dividendos, né? Vamos supor que eles quisessem pagar 200 milhões de dividendos. Não tem como. O máximo que eles poderiam pagar esse ano é 90, né? No início do ano. Então, qual que é o jeito de fazer isso? Redução de capital, igual eu expliquei nos outros vídeos e tal, mostrando que as contas aqui do capital de giro tem várias normas e tal, mas tudo dá-se um jeito, né? Tudo não digo, mas dá para dar uns jeitos. Então, no caso da Melnick, provavelmente, né, não tô lá dentro da empresa para afirmar isso, mas é esse o caso, né? Os caras já estão tranquilos, visão caixa, querem distribuir, eles têm controlador também, né? Nesses casos você sempre tem que ficar de olho. Se não é o controlador que está querendo, né, levantar uma grana por algum motivo, né? Mas tem outros
grandes investidores aí de... Na verdade, tá marcado como não controlador, né? Não sei se eles têm controle mesmo ou não, tal. Mas enfim, ah, né, voltando aqui. Quando você tem um controlador que manda e desmanda na empresa, pode ser ele querendo tirar dinheiro da empresa e deixar ela numa situação meio desfalcada, né? Isso é uma coisa pra observar. Mas 150 milhões eles têm em caixa aqui, né? Vai virar um pouquinho, vai gerar mais dinheiro aqui. Eles talvez estejam querendo rodar com um pouquinho de dívida, né? Porque geralmente, teoricamente, né, você reduz o custo de capital. Por mais que construtora é um pouco diferente, que a tributação de construtora como tem as SPEs embaixo, não é igual uma empresa normal, né? Que tá, não sei o quê, lucro operacional, aí bota o imposto e depois lucro líquido. Um pouquinho diferente por causa das SPEs, patrimônio de afetação e tal. Mas talvez eles queiram rodar, não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo estende mais. Eles queiram andar um pouquinho com dívida, não vai mudar muito e tal. E esse lucro aí vai entrar na DRE à medida que o POC for pocando, né? Olha o termo que a gente usa. Ou seja, for reconhecendo, né, contabilmente o valor das obras, aparentemente o ciclo de caixa está equilibrado da empresa, nenhum grande problema, tá? Mas o motivo é esse. Enquanto na Vivo você tem cronicamente a empresa gerando menos lucro contábil que caixa, e aí tá sobrando dinheiro e não tem o que fazer com o dinheiro, aqui é uma questão que ainda não foi registrado o lucro contábil proporcional à operação da empresa, né, compatível com a operação da empresa. Eles estão querendo distribuir esse lucro porque, né, já está equilibrado o caixa lá, eles acham que é mais eficiente a estrutura de capital desse jeito, e não pode porque não tem lucro acumulado. Então vai fazer uma redução de capital, tá? Então, faz sentido, desde que esteja tudo ok. Eu não acompanho a Mero que estão de perto, né? Mas desde que esteja realmente tudo ok, com esse ciclo de caixa e tudo mais, não pode. Daqui a pouco a empresa está com dívida grande e pagando, né, resultado financeiro muito negativo. Aí teve algum problema. Mas, a princípio, não tem por que achar que tem qualquer problema. É um movimento normal também de mercado. Ali, aqueles ajustes, igual eu falei. No patrimônio líquido aqui, meu amigo, tem a teoria e tem a prática, né? Na prática, alguns jeitinhos você consegue dar. Beleza, pessoal? Foi isso então, o nosso vídeo de fatos relevantes na semana. Foi legal que a gente viu umas coisinhas diferentes do que a gente estava vendo, né, e tal. Algumas coisas interessantes, outras reafirmando, né, igual esse impacto de diluição, né, de conversão de credores, né, de dívida em ações. Né, é outra coisa que eu não falei, né, mas tipo, quando uma empresa dá ruim, igual deu pra Sequoia, não é só a dívida financeira, né, que pesa, todo o passivo, as obrigações com os credores têm que ser pagas, né? E aí vira essas diluições intensas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!